O crime não compensa. Exceto quando acontece. E para o bem ou para o mal, geralmente é pior, pode pagar melhor do que qualquer trabalho jurídico jamais poderia. Embora a maioria dos crimes seja em pequena escala e frequentemente benigna, será que Kroger realmente sentirá a falta daquele pacote de Ochaf Slim Jims? Alguns criminosos o levam para o próximo nível. Para esses, digamos, empreendedores agressivos, o crime pode se tornar uma carreira e, mesmo além disso, o crime pode se tornar um estilo de vida, uma vida luxuosa e pródiga cheia de banheiras douradas, jatos particulares e, só posso supor, acesso ilimitado a Ochaf Slim Jims. Aqui estão 10 daqueles criminosos que transformaram o crime em dinheiro e ficaram incrivelmente ricos. Mas antes de nos mostrar os 10 maiores criminosos que se tornaram incrivelmente ricos, inscreva-se e deixe seu link. Bernard Bernie Madoff. Bernie Madoff era um financista de carreira. Depois do colegial, Madoff formou-se em ciências políticas, tentou a faculdade de Direito e largou o curso para fundar sua própria empresa de Wall Street, Bernard L. Madoff Investment Securities. Tudo o que foi necessário para abrir sua empresa foi um pouco de trabalho árduo, coragem e um grande empréstimo e muitas conexões de seu sogro. Chocante. A empresa decolou, tornando-se uma das maiores empresas formadoras de mercado em Wall Street e ajudando a criar o mercado de ações Nasdaq, que ajudou a lançar Madoff ao cargo de presidente da Nasdaq. Isso deu a Madoff muito destaque e poder e, por causa disso, confiança. Investidores esperançosos acorreram para dar a Madoff seu dinheiro, sob a promessa aparentemente imbatível de retornos constantes de 10 a 12% ao mês. O único problema era que ele construiu toda sua operação em uma mentira. Não apenas qualquer mentira. Madoff tirou o dinheiro de milhares de investidores em potencial ao longo de 3 décadas. Ele acabou acumulando cerca de uns 36 bilhões de dólares e, em vez de investir como prometido, depositou grande parte em sua conta pessoal do Chase. Ele foi capaz de manter a aparência de investimentos regulares e retornos usando uma parte do dinheiro ganho com novos investidores para pagar os antigos investidores, em um esquema Ponzi sempre crescente que acabou ficando grande demais para evitar atenção. Todo o esquema de Madoff foi travado, mas não antes de ele inflar seu próprio patrimônio líquido para os 826 milhões de dólares. Nós nos perguntamos se todo aquele dinheiro vale só a pena de 150 anos de prisão. Joaquim El Chapo Guzmán. Joaquim Archivaldo Guzmán, mais conhecido por El Chapo, o nome de crime, nasceu em uma família pobre no México e desde pequeno sempre quis uma vida melhor. Através de seu tio, Pedro Avilés Pérez, ele encontrou essa vida na forma de crime organizado. Seu primeiro trabalho nessa nova vida foi transportar drogas de avião para o traficante Héctor El Güero Palma, parte do dominante cartel de Guadalajara. Mais uma vez, Guzmán repetidamente deixou claro que queria mais, pedindo, e muitas vezes exigindo, aumentar sua parte na operação. Entre sua ambição e sua reputação de lidar violentamente com a oposição, mas talvez mais com a violência, ele subiu consistentemente na hierarquia. Guzmán trabalhou com um verdadeiro quem é quem do cartel. Quando o cartel de Guadalajara se dividiu no final dos anos 80, Guzmán formou seu próprio cartel de Sinaloa. Em 2003, o cartel de Sinaloa, com Guzmán à frente, havia se tornado o mais rico e poderoso dos cartéis, tornando Guzmán o maior chefão do tráfico em todo o México. Isso valeu a pena, rendendo-lhe cerca de uns $1 bilhão em seu pico, o que lhe permitiu construir impérios inteiramente separados nos mundos do transporte marítimo e do transporte. Guzmán está cumprindo pena de prisão perpétua. Mas por algumas décadas, ele certamente alcançou seus sonhos de uma vida melhor. Fiscalmente, de qualquer maneira, Al Capone, talvez o mafioso mais famoso da América, e o Scarface da vida real, Al Capone ajudou a criar e administrar um império do crime durante anos, tudo antes dos 33 anos. Ele nasceu de uma família de imigrantes pobres e escolheu quebrar o ciclo da pobreza ingressando em uma série de gangues, nas quais ele se envolveu em todos os tipos de empreendimentos criminosos: jogo, contrabando, extorsão e suborno. Ele chamou a atenção de um chefe do crime de Chicago chamado James Big Jim Colosimo e começou sua ascensão ao topo do mundo do crime de Chicago. Aos 26 anos, ele era o chefe do maior grupo de crime organizado de Chicago, uma seita da máfia italiana conhecida como Chicago Outfit. Capone ordenou ou cometeu pelo menos 33 ataques conhecidos como chefe,
o mais famoso dos quais é o massacre do Dia dos Namorados. Ele também usou sua influência para influenciar as eleições locais, mudando o clima político da área de Chicago para atender às suas necessidades. Ao todo, seus empreendimentos criminosos renderam-lhe o equivalente a uso 1,3 bilhão de dólares em dinheiro de hoje. Curiosamente, o crime que finalmente derrubou Skyface, evasão fiscal. Griselda Blanco. Se o número de apelidos é uma medida de seu legado, e certamente é, Griselda Blanco conquistou um lugar único nesta lista. Blanco, também conhecida como La Madrina, a viúva negra, a madrinha da cocaína e a rainha dos narcos, era um traficante colombiano. Trabalhando no cartel de Medellín, ela ajudou a desbravar o tráfico de drogas em Miami, transportando grandes quantidades de cocaína para a cidade entre os anos 1980 e o início dos anos 2000. Ela foi talvez mais notável por sua violência. Ela e seus colegas membros do cartel, apelidados pela mídia de Cocaine Cowboys, foram estimados em 2.000 assassinatos durante o transporte de cocaína da Colômbia para o Zoa. Blanco era uma das mulheres mais ricas e perigosas do mundo no auge de seu poder, arrecadando até os 80 milhões de dólares por mês. Ela se tornou a primeira criminosa bilionária da história, com um patrimônio líquido estimado em os 2 bilhões de dólares. Alan Stanford é um daqueles homens que aparentam ser, na superfície, um líder influente e destacado da sociedade. Stanford era o presidente do Stanford Financial Group, um grupo de empresas especializadas em bancos e gestão de fortunas. Ele e sua empresa financiaram eventos de cricket, golfe, polo e vela para instituições de caridade. Ele até financiou um filme que apresentava Abigail Breslin, um filme sobre a alegria da filantropia. Claro, tudo isso escondeu um centro sombrio para Stanford. Além de suas negociações de nível superficial, Stanford estava envolvido no que a SEC mais tarde chamaria de fraude maciça em andamento e um esquema Ponzi maciço. O esquema Ponzi acabou crescendo para englobar os 7 bilhões de dólares em ativos e incluiu lavagem de dinheiro, suborno e manipulação política. Embora condenado por um júri e sentenciado a impressionantes 110 anos de prisão, Stanford conseguiu arrecadar os 2 bilhões de dólares igualmente impressionantes antes de terminar. Kunsa tem algumas credenciais impressionantes e terríveis. Antes de sua morte, ele viria a ser chamado de Rei do Ópio, Rei do Triângulo Dourado e, pior de tudo, o embaixador americano na Tailândia uma vez o apelidou de o pior inimigo que o mundo tem. Kunsa era Chan por etnia e passou grande parte de sua vida lutando pela independência Chan em todo o Sudeste Asiático. Seu sucesso nessa empreitada é questionável, até porque seu sucesso no tráfico de drogas e na formação de seu próprio grupo paramilitar às vezes contrariava esse objetivo. De meados dos anos 70 a meados dos anos 90, Kunsa dirigiu uma enorme operação de contrabando de ópio no Triângulo Dourado, onde era considerado o senhor da guerra do ópio dominante. Durante esse tempo, ele controlou cerca de 70% do negócio de heroína do Triângulo Dourado. Seu poder e riqueza permitiram que ele se aposentasse com conforto, com cerca de uns 5 bilhões de dólares em seu nome. Victor Bout. Vende-se muito dinheiro vendendo armas. Especialmente se você os vender para praticamente qualquer pessoa. Ao longo de 2 décadas, Victor Bout provou isso. Bout foi treinado nas Forças Armadas Soviéticas, incluindo possivelmente a KGB, onde dominou pelo menos 6 idiomas. Ele se aposentou do serviço armado para iniciar um negócio de frete aéreo. Isso ele fez, uma empresa chamada AirSys, embora seus aviões logo chegassem a transportar mais do que comida e suprimentos. Durante 2 décadas, Bout e a AirSys contrabandearam armas para quem as comprasse, incluindo vários países da África Ocidental sujeitos a embargos de armas pela ONU. Foi uma venda, no entanto, que derrubou Bout. Ele tentou vender as armas de um exército inteiro para o grupo guerrilheiro colombiano anti-I.U.A. FARC. Bout foi capturado e condenado por conspiração para matar funcionários do ZOA, ajudar a organização terrorista FARC, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Antes de sua captura, ele conseguiu acumular os 6 bilhões de dólares. Então, pelo menos na prisão, ele poderá pagar os bons cigarros. Leona Slay. Leona Slay era uma famosa corretora de condomínios e hoteleira cujas práticas comerciais implacáveis e disposição lhe valeram o apelido de Rainha da Média. Ela era conhecida em partes iguais por seu abuso de sua equipe e sua tendência a contestar pagamentos de para empreiteiros, vendedores e inquilinos.
Durante o processo judicial em 1985 sobre uma ação judicial sobre disputa de pagamento, os empreiteiros revelaram que estavam cobrando a maior parte de seu trabalho ilegalmente nos hotéis Elsley como despesas comerciais. Então os dominós começaram a cair. Após uma investigação criminal, Elsley foi condenado por conspiração para fraudar os Estados Unidos, evasão fiscal, apresentação de declarações fiscais pessoais falsas e auxílio na apresentação de declarações fiscais corporativas e de parceria falsas. Além disso, eles a pegaram por fraude postal também. Ela cumpriu pena por alguns anos, mas em troca ganhou uns 8 bilhões de dólares decentemente confortáveis. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes era um traficante mexicano que chefiava o cartel de Juárez. Fuentes ganhou o apelido de o Senhor dos Céus por causa da vasta frota de jatos que usava para contrabandear drogas. No que diz respeito aos contrabandistas e membros do cartel, Fuentes não era nada notável. Ele ingressou no cartel por influência de seu tio, o líder do cartel Don Neto. Uma vez lá dentro, sua trajetória foi bastante normal, e ele nunca alcançou a fama de nenhum de seus pares El Chapo ou Pablo Escobar. Ele, no entanto, ajudou a crescer e controlar um império internacional de drogas multibilionário e, no processo, ganhou uns fantásticos os 25 bilhões de dólares. Ironicamente, o que matou esse traficante relativamente sem fama foram complicações decorrentes da cirurgia plástica para dar a ele um novo rosto. Pablo Emilio Escobar. Não há ninguém como Pablo Escobar. O rei da cocaína tornou-se o criminoso mais rico da história e uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele criou um quase monopólio sobre o comércio de cocaína nos Estados Unidos por anos. Seu império é incomparável na história e, francamente, parece inventado quando lido em voz alta. Sua organização transferiu 70 a 80 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, ou 80% do total do país, todos os meses, e centenas de toneladas a mais para países em todos os continentes, exceto a Antártica, que ao todo rendeu a ele os 420 milhões de dólares por semana. Embora seu valor líquido exato seja desconhecido, acredita-se que tenha atingido o equivalente aos 59 bilhões de dólares em dólares modernos. Mesmo que tenha um custo criminoso incalculável, é muito difícil não respeitar os 59 bilhões de dólares, Pablo. Muito difícil.